Já passei muito mal em consulta. Sabe aquela pessoa que você fica, às vezes, do lado, te dá um desgaste? Fala, nossa, que climinha pesado tá aqui, né? Ou quando você entra no lugar, ou você senta do lado de uma pessoa, mesmo você, às vezes, não sendo médio, às vezes você sente aquilo, fala, nossa, que clima pesado. Eu já sinto muito. Então, às vezes, assim, hoje em dia, tipo, por conta da religião, fiz curso de mediunidade pra poder me blindar em questão a isso. Mas no começo, quando eu jogava, eu tinha muito. Eu pegava, tipo, a energia da pessoa. Então, eu ficava extremamente cansada. E é aquele cansaço mental e corporal também. Tipo, eu ficava acabada. Então, tanto que um dos motivos ali, teve uma época que eu parei com o Natarô justamente por isso. Tipo, eu dei uma pausa nessa minha carreira por causa que eu não conseguia... eu absorvia muito das pessoas. Então, assim, espiritualmente, eu não estava preparada ainda para jogar. Porque eu sentia muitas pessoas. Eu sou aquela famosa... Eu era, né? Agora melhorei. Mas eu era aquela famosa médium esponja. Então, se você tava feliz, eu tava. Se você tava triste, eu tava. Então, quando eu abri o baralho, eu sentia muito a energia da pessoa. Então, eu absorvia aquilo para mim. Então, eu não sabia blindar. Tanto que só depois do curso, tudo mais, quando eu soube entender minha espiritualidade, que eu voltei a jogar para as pessoas. Mas, assim, em questão energia, você sente muito. Qualquer pessoa que você joga, tipo, mesmo a pessoa, eu não sou médium, não sou nada, só estudei as cartas, a pessoa vai sentir. Porque é muito ali da energia. Que foi o que eu falei, tipo, mesmo a pessoa não sendo médium, às vezes você senta de um lado de uma pessoa que você fala, meu Deus, parece que pesou o clima, assim, realmente. E eu sentia isso muito mais aflorado. Você tá com o microfone aí, Lucas? Sem falar nomes, fala pra ela como isso é muito nítido, a questão da energia. Teve um convidado aqui, que a gente não vai falar nomes, mas conta aí pra galera, como que foi quando esse convidado chegou, moleque, aqui dentro da sala. Cara, eu lembro que quando chegou assim, nossa, na hora o Lorde ficou muito pra baixo, assim, foi impressionante. Nunca tinha acontecido na vida. Sério? Tipo, foi engraçado que quando a pessoa entrou, a gente não conseguiu falar. Tipo, a gente ficou travado. Ficou meio travadão, assim, sabe? Tipo, eu fiquei meio que olhando pra ele, e aí, mano, que... O que você trouxe junto aí com você? Eu até brinco ao contar dessa história que quando a pessoa tava vindo ali do corredor, as luzes vinham se apagando atrás, assim, mano. De tão pesado que a energia da pessoa tava. Caramba. E é foda, né, cara, essa parada, porque quando a gente fala de energia, pô, tem coisa que não tem como. A ciência, ela nunca vai explicar isso. Mas é perceptível, cara. Muito. Todos os convidados que vieram aqui, a gente até brincava, falava, pô, todo mundo é muito gente boa, a galera, pô, fica aqui, a gente troca a maior ideia. Mas teve um, cara, que assim... Parece que sua aura vai indo assim, embora, assim, a energia vai dando sono, sim. Não foi só de mim, foi o espaço todo, foi eu e o Lucas na hora, irmão. Parecia que a gente tava definhando assim, e eu falei, pô... Enfim. Mas é a pessoa normal, assim? Normal. Pessoa Caramba. normal, deixou a gente, assim, esgotado. O final, acabou o episódio. Cara, a gente olhava um pro outro assim e falava, caraca, mano, aqui... Não queria nem cumprimentar. A gente nem tinha falado Sim. nada. E a gente sabia tudo que tinha acontecido ali. Falou, cara, que loucura foi essa? O mais engraçado foi que quando terminou e você começou a comentar, tipo, a gente começou a falar a mesma coisa. Mesma coisa. Fala, caramba. Eu sempre falo, né? Às vezes, quando a gente entrava lá, tipo, na sala, eu entrava, tipo, toda feliz. Eu falei, eita, que clima hostil tá aqui hoje. Que alguém ali tava com um clima pesado. Eu sinto bastante isso em qualquer lugar que eu entro ali. Eu consigo tanto sentir o clima da sala ou qualquer outro lugar da casa e também da pessoa. Pra mim é muito mais fácil essa percepção ali. Então, às vezes eu falo, caramba, tá andando aonde? Tá com uma energia ali meio pesada, né? Fazer uma limpeza ali. Mas pra mim é normal, mas tem pessoas ali que mesmo não sendo normal, tipo, essa percepção, consegue sentir. Total. Conta um pouco pra gente sobre essa sua mediunidade aí. Eu fiquei bastante interessado. Você disse que começou lá por 17, 18 anos a ver vultos e tal. Eu falei, caramba, o que é isso? A igreja não consegue me responder com tanta certidão. Isso foi evoluindo? Como que é o seu dia a dia com isso? O Diego tava falando que quando você saiu, falou, pô, às vezes a Nath fala assim, pô, eu vi alguém lá no quarto, e ele tem que voltar pro quarto pra dormir, cara. E teve uma vez que a gente tava deitado, aí eu olhei assim, eu falei, tem alguém aqui no quarto. Ali, meu Deus. Aí ele já se esconde assim, eu falo, não, é só não olhar, vira e vamos dormir. Eu finjo que nem é comigo, eu ignoro.
Mas ele, como ele não vê, ele fica com medo, né? Mas eu só viro e falo, oxe, vai com Deus. Mas, assim, minha mediunidade começou ali mesmo, entre os 17 e 18. Então, a primeira vez foi quando eu escutei nitidamente só tava eu sozinha, nitidamente uma voz ali no meu ouvido. Não era uma língua, não era portuguesa, era uma língua, tipo assim, não fazia ideia que língua que era. Só sei que eu levantei num susto, eu falei, que isso? Aí eu já comecei a pensar que era ali coisa da minha cabeça. Não tá acontecendo nada. Aí comecei ali a ver alguns vultos. Então, às vezes, eu tava na cozinha, eu via aquele vulto, tipo, correndo, assim, no vitrô da cozinha. Aí eu falava, não é comigo, não. Mas, assim, eu nunca vi nitidamente. Eu falava, tipo assim, pedia para Deus, olha, se eu tiver mediunidade, pelo amor de Deus, não deixa eu ver nada. Eu não quero ver. Quer fazer com que eu escute, quer os caramba, tipo, faça, mas não deixa eu ver. Eu sempre pedi muito isso. E só que aí, pelos 17 e 18, como a Igreja Católica não me respondia, era só aquilo, tipo, reza que passa. Não passava. Então eu falei, eu vou atrás de alguém que me responda, porque minha família, ela tem um pouquinho ali, os meus ancestrais, eles têm um pezinho ali um pouco na Umbanda. Então era bem provável que fosse hereditário. Minha família hoje atual, tipo mãe, vó, tudo mais, eles têm ali, eu falo, eles estão me assistindo agora, eles têm um poderzinho, só que todo mundo finge que não tem. Então, eu fui atrás disso, eu falava, não, tô ficando esquizofrênica, o que tá acontecendo? Tô escutando a mais ali. Então, às vezes, eu respondia algo e ninguém tinha nem aberto a boca. Tipo, parecia que alguém me fez uma pergunta, eu só virava e respondia e ninguém tinha aberto a boca. Eu falei, gente, não. Aí, eu fui, na época da pandemia, aí eu comecei a jogar baralho e tudo mais, então eu tava sentindo essa energia muito pesada. Eu falei, não, preciso controlar isso. E foi bem na época da pandemia, eu conheci um centro espírita, que é mais voltado pro kardecismo. E eu sempre tive muita curiosidade desse mundo ali. Eu falava, existe espírito. Eu acho que não é só você pegar, morrer e acabou. Eu acho que tem um mundo além. Eu sempre achei isso. Eu sempre fui muito curiosa em questão para saber esse mundo. E tudo se encaminhou ali, eles iam abrir um curso para médiums do início ali. Foi um curso de quase 3 anos que eu participei. Eu levei super a sério. Então, assim, era meio que quem fez catequese era meio que explicando a Bíblia, mas só que, no caso deles, era explicando o Livro dos Espíritas. Uhum. Então, foram quase 2 anos ali explicando o Livro dos Espíritas, como que o espiritismo via o mundo. E, assim, para mim, aquilo foi o máximo. Então, só desses estudos, eu consegui desenvolver muito essa parte da espiritualidade e foi diminuindo aqueles meus casos, assim, de ver vulto, de escutar mais. Então, foi meio que um passo para a espiritualidade falar, vou te fazer tudo isso para você ir atrás ali e poder estudar. Porque o que as pessoas falam que para você desenvolver espiritualmente é o estudo. Então, não é uma pessoa que vai vir colocar a mão na sua cabeça, agora você é médium, vou abrir seu terceiro olho, nada disso. É o estudo. Quanto mais você estuda, mais você se evolui espiritualmente. E foi o que eu fiz. Aí, nesse curso, foram 2 anos só de estudo, ali do Livro dos Espíritos. Depois, foi a parte prática. A parte prática era assim, era uma sala, que ficava todos os médiums ali que estavam estudando, apagava as luzes, deixava as luzes meio que azul, e você ficava ali, sentado, tipo, e alguma coisa ia acontecer com você. Então, teve gente que incorporava, teve gente que ia para psicografia, teve gente que escutava, teve gente que via várias coisas. E, comigo não acontecia nada, nada. Aí eu falei, e foi bem no final do ano, eu falei, quer saber, eu vou desistir. Eu falei, não tá acontecendo nada comigo. No último dia que teve o curso, eu psicografei. Minha mão começou a tremer, assim, é impressionante. Eu senti um peso, assim, no braço, e minha mão mexendo. Aí eu falei, será? E era meu sonho psicografar. Sempre foi meu sonho psicografar. Eu achava isso o máximo. E ainda mais que eu via o Chico Xavier, eu falava, eu sempre quis muito ajudar as pessoas. Então, quantas pessoas eu vou poder ajudar, tipo, psicografando. E no último dia do curso, acho que a espiritualidade falou assim, você vai esperar e não é no seu tempo. É no nosso. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Eu queria que as coisas fossem muito no meu tempo. E não era. E a espiritualidade me mostra isso diariamente. E no último dia do curso, eu fui e psicografei. Depois disso, aí voltou às aulas, né? Que foram mais 3 meses ali.
psicografei todas as aulas, eu levantava, assim, tipo, parece uma força maior, eu incorporava, eu dava passe em geral. Aí, tipo... O que é dar passe? Dar passe é você... Sabe quando você leva uma benção? Tipo, o padre vem com com água benta ali e faz o sinal da cruz em você? É o mesmo estilo, mas só que no espiritismo. Aí tem a parte lá que você aprende a dar um passe ali, só pra dar uma equilibradinha ali, como se fosse tipo, sei lá, Deus, tipo, abençoando você ali, no momento, mas aí ele leva, tipo, o mensageiro, no caso sou eu que dou o passe em você. Entendeu? Entendi. Então, eu dei o passe ali em várias pessoas. Tinha pessoas, às vezes, que eu recebia uma mensagem e falava pra pessoa, falava, pode ficar tranquila, vai acontecer isso, isso, isso. Então, assim, a partir dali, que eu fui me desenvolvendo espiritualmente. Então, eu falo que depois desse curso, que eu consegui ali controlar mais minha espiritualidade. Então, ficar vendo, sentindo muitas pessoas, eu não sinto mais tanto. Eu sinto, assim, o ambiente, mas antes eu ficava muito mal. Hoje em dia, eu já não fico mal. Então, hoje em dia, eu não sou mais uma médium esponja ali que absorve tudo. Hoje eu já consigo controlar mais isso. Mas foi na base ali do estudo. Então, e você acaba se blindando. O blindando que eu falo, gente, eu rezo todos os dias. Antes de sair de casa, eu falo, que nada me aconteça. Passa aí na frente. E Nossa Senhora passa na frente, vai qualquer religião ali, passa na frente, abençoa, tudo mais. Antes de abrir o jogo também, eu sempre peço ali aconselhamento ali pra quem tá comigo, meus guias, e vida que segue. Mas a parte espiritual foi muito isso. E depois que eu fiz o curso também, eu comecei a ter uma clareza, uma intuição muito mais aguçada. Então, eu sou uma médium de intuição. Então, eu não escuto... Antes eu escutava, né? Tipo, às vezes eu escuto nitidamente, assim, uma pessoa falando comigo. Hoje não, é, tipo, tudo por intuição. Então, eu brinco que eu falo que é como se fosse duas mentes. A mente da Natália e a mente intuição. Então, é como se eu escutasse uma pessoa dentro da minha mente. Então, assim, eu sei perfeitamente se é uma mulher, se é um homem que tá falando comigo. Eu sei mais ou menos como é o estilo da pessoa. Então, se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais nova. Se é um cara mais velho, se é mais novo. Eu consigo decifrar a pessoa. Igual a gente brinca dos obsessores, eu não vejo o obsessor, mas eu sei ali meio que as características dele. Então, tem tudo isso. Então, isso foi se aperfeiçoando. Aí, depois que eu saí do curso, depois de uns 6 meses, mais ou menos, o Centro Espírita me chamou para participar do curso de psicografia deles. Então, era uma vez por mês. Eu ia lá e fazia, tipo... psicografava durante umas 2 horas ali. E isso foi muito bom para mim nessa parte de desenvolver também espiritualmente. Então, hoje, eu acho que de médium eu tenho a parte da intuição, a parte da psicografia e também, às vezes, eu sonho bastante. Então, eu brinco, eu falo que um sonho tem um sonho que a gente sonha, tipo, carro voador, essas coisas. E tem o sonho que é muito... que é a vidência, né? No caso. Eu tenho sonhos videntes, assim, que pra mim é muito nítido. Parece que Parece não, né? Eu tô como se eu estivesse num lugar que vai acontecer aquilo e minha alma estivesse ali, eu vendo tudo, assim, ninguém me vendo. Passa um tempo, acontece depois. É bizarro. Dá até medo, tá, gente? Dá muito medo. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.